Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá é especial também a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Preparados para a nossa aula de matemática? Então, em nossa última aula de matemática do 9º ano, trabalhamos os números racionais. Demos início ao estudo dos números racionais. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse conjunto. Vamos trabalhar a adição algébrica de números racionais. Vamos por etapa, porque lembrando, os números racionais são aqueles que envolvem os naturais, os inteiros, fracionários e decimais. Tenho aqui para vocês o cálculo de 2 ou mais números racionais. Como nós vamos resolver? Eu tenho aqui 2 números racionais fracionários. Menos 5 oitavos mais 3 décimos. Como se faz essa soma? Será que eu posso somar numerador com numerador e denominador com denominador? Assim, poderíamos, caso os denominadores fossem iguais. Mas, como os denominadores são diferentes, 8 e 10, nós precisamos fazer o cálculo do MMC. MMC entre 8 e 10, nós temos aqui que seria 40. Daí a gente forma novas frações, o que nós chamamos de frações equivalentes às primeiras, e depois fazemos os cálculos. Eu tenho 12 40avos e eu devo 25 40avos, porque ele está com o sinal de menos. Daí, conserva o sinal daquele que tem maior módulo, conserva o denominador e faz a operação, a diferença de 25 com 12, que daria menos 13 40avos. Então, reforçando, primeiro nós fizemos o MMC entre 8 e 10, que é igual a 40. Depois, nós formamos novas frações equivalentes às primeiras. E, por fim, nós fizemos os cálculos apresentados entre as frações. Assim, a gente estaria resolvendo operação de subtração, de adição, com os números racionais, aqui no caso, fracionários. Vamos, então, recordar. Eu tenho aqui esta primeira soma. 5 oitavos mais 1 oitavo seriam 6 oitavos, foi o que eu disse para vocês. Os denominadores são iguais. A gente pode conservar o denominador e somar os numeradores. E também precisamos ficar atento, porque 6 oitavos é uma fração que ainda pode ser reduzida, pode ser simplificada. Por isso, o resultado final é 3 quartos, porque nós dividimos o 6 e o 8 por 2, assim encontrando a fração irredutível 3 quartos. Mais um exemplo que eu trouxe para vocês de subtração de frações, mas agora, no caso a subtração com o denominador igual. O que nós podemos fazer? O mesmo critério utilizado na anterior. Conservamos o denominador e subtraímos o numerador. Por isso, aqui o resultado de 4 onzeavos. Aqui eu trouxe para vocês uma situação onde os sinais posicionais das frações são negativos. Mas nós podemos também somar números negativos. Da mesma forma, usando o mesmo critério. Os denominadores são iguais, o que eu posso fazer? Conservar o denominador. E depois eu somo os numeradores, porque neste caso todos dois são negativos. 5 com 1, 6, menos 6 oitavos. E também é necessário depois fazer a simplificação. Dividir 6 por 2 e 8 por 2, encontrando a fração irredutível menos 3 quartos. E um último exemplo, eu trouxe com frações de denominadores iguais, só que, neste caso, as frações têm sinais diferentes, sinais posicionais diferentes. O 9 onzeavos é positivo
e o 5/11 é negativo. Devemos também ficar atento porque aqui eu tenho um sinal de negativo, um sinal operacional, antes do parênteses. O que eu devo fazer? Manda, né, a regra a gente fazer o oposto. O oposto de menos 5/11 mais 5/11. Daí, nós vamos fazer o seguinte, vamos conservar o denominador que é igual e somar os numeradores. 9 com 5, 14. Vamos encontrar aqui 14/11, que é denominada uma fração imprópria. Esta fração imprópria pode ser transformada em um número misto. Exatamente, 14/11 significa que eu utilizei um inteiro e ainda 3/11 de um outro inteiro. Aqui, dando um resultado com um número misto formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Se formos observar aqui como um todo, né? Com os denominadores iguais, fica fácil a regra. Conserva o denominador e faz a operação com os numeradores, ficando atento às questões dos sinais. Agora eu trouxe para vocês mais uma recordação a respeito de frações, de soma de frações, mas com denominadores diferentes. O que nós precisamos fazer? Tenho aqui a soma de 3/8 mais 1/5. Os denominadores são iguais? Não, não são. Os denominadores são diferentes. Então, o que é preciso fazer? É preciso calcular o menor múltiplo comum de 8 e 5. O menor múltiplo comum de 8 e 5 é 40. E como a gente descobre isto? Nós podemos fazer a fatoração. Alguns casos a gente já consegue saber mentalmente. Por que alguém pode estar perguntando? O 8 e o 5, eles são primos entre si. Então, eu posso calcular o MMC entre eles apenas multiplicando 5 vezes 8, ok? Mas, assim então, depois que eu encontrei o MMC, eu vou formar frações equivalentes. E como que eu formo essas frações? Eu pego esse novo denominador, eu divido pelo velho denominador que eu tinha, 40 dividido por 8, 5, e pego este 5, multiplico pelo numerador que eu tinha da antiga fração, 15. A mesma coisa com a segunda fração, 40 dividido por 5, e depois multiplico por 1, então ficando 8. Quando os denominadores já estão iguais, eu vou aplicar aquela regra anterior, conservar o denominador e somar apenas os numeradores, certo? Trouxe aqui mais um exemplo, só que agora subtraindo. 2/3 subtrai 1/2. Como se faz, né? A maioria dos alunos equivoca-se e faz a subtração numerador com numerador, denominador com denominador. Não pode ser feito assim. Denominadores diferentes, precisamos calcular o MMC, o menor múltiplo comum de 3 e 2, e que no caso é 6, porque 2 e 3 são primos, e para a gente encontrar MMC entre primos, basta multiplicar um pelo outro. E aí eu vou formar frações equivalentes a essas duas primeiras. 6 dividido por 3, 2. E 2 vezes 2, 4. Formei uma fração equivalente. 6 dividido por 2, 3. E 3 vezes 1, 3. Depois foi apenas aplicar aquela regra. Conservei o denominador e subtraí os numeradores. Certo? Mais um exemplo para vocês. E vocês devem perceber aí que eu vim trabalhando os sinais, né? Agora eu estou fazendo uma soma de números negativos. A mesma coisa, os denominadores são diferentes, foi necessário fazer o MMC. De 12 e 9 é 36. E como a gente encontra o 36? Eu tenho uma dica para vocês. O 12, ele é o maior. Então eu vou procurar um múltiplo do maior.
Múltiplos de 12. 12, opa, não divide por 9. 24, que é o próximo múltiplo do 12, também não divide por 9. O próximo múltiplo de 12, 36. Ah, legal, o 36 divide tanto por 12 quanto por 9. E assim, eu encontrei o MMC de 12 de 9. Vamos aplicar esta mesma regra que eu fiz aqui anteriormente, encontrar frações equivalentes e depois conservar denominador e fazer a operação apenas com os numeradores. Neste último exemplo que eu trouxe para vocês, se aplicando, as mesmas regras, nós vamos conseguir ter o resultado correto. Denominadores diferentes, fazemos MMC, encontramos frações equivalentes, depois conservamos o denominador e fazemos o cálculo apenas com os numeradores. Neste caso, nós também encontramos uma fração imprópria e que depois eu a transformei em número misto, ok? Continuando aqui, vamos adicionar números decimais, porque quando se fala em adição de números racionais, eu tenho que lembrar que encontra-se aí o conjunto dos fracionários e dos decimais. Então, tenho aqui, Eduardo, amigo de Cláudia, está estudando em Oslo, capital da Noruega. Ontem eles conversaram pela internet e ela soube que a temperatura mínima na cidade de Oslo foi de menos 9,7 graus Celsius e a temperatura máxima de menos 2,5 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura ontem em Oslo? Veja bem, como que nós podemos resolver este problema? Lembrando que variação de temperatura como se calcula a variação de temperatura? Eu tenho aqui, eu pego a maior temperatura e subtraio a menor temperatura. Eu coloquei este problema para a gente fazer a subtração, no caso, a junção ali daqueles dois números decimais. 9,7 é positivo, ele se tornou devido aqui ao oposto que nós temos que fazer, e o 2,5 é negativo. Eu vou manter o sinal daquele que tem maior módulo e fazer a diferença entre eles. Por isso, 7,2 graus Celsius é a diferença desses dois valores. Mais adição com decimais. Trouxe aqui então para vocês uma expressão onde nós temos a adição e subtração com decimais. Qual é o critério, qual é a regra, o que facilita uma adição ou uma subtração com decimais? É a posição. Você posicionar esses valores, inteiro debaixo de inteiro, vírgula debaixo de vírgula, décimo debaixo de décimo, e assim a gente não corre o risco de errar o cálculo. Aqui eu tenho uma expressão onde a gente sabe a regrinha de resolução, primeiro parênteses, depois o colchete. Cuidado aqui com o oposto, porque eu tenho um sinal de negativo com outro sinal de negativo. Então, foi feito ali primeiro. E neste caso aqui, você pode também, ao invés de resolver o parênteses, você pode aplicar esse sinal de negativo nos dois valores que estão dentro do parênteses. Como nós temos um sinal de negativo, ele manda fazer o oposto que está dentro do parênteses. Por isso, os sinais posicionais dos valores mudaram. E assim, a gente vai resolvendo, vai fazendo, eliminando aí os sinais, como os parênteses e os colchetes. E, por fim, nós vamos ter o resultado, que seria de 3,8. Cuidado com o posicionamento, vírgula debaixo de vírgula, inteiro debaixo de inteiro, décimo debaixo de décimo. Certinho? Praticando aqui, trouxe algumas operações para a gente resolver. Eu tenho 3 inteiros e 4 décimos, mais 1 inteiro e 2 centésimos. Como nós podemos resolver? Aqui, eu arredondei, como se eu acrescentasse esse zero para facilitar a visualização. E aí depois o posicionamento inteiro debaixo de inteiro, décimo debaixo de décimo. Você pode fazer isso, acrescentar zeros aí à direita para que você visualize melhor o posicionamento. Assim, a gente teria
4,42, 4 inteiros e 42 centésimos. Mais um cálculo para vocês. Neste caso, todos dois são decimais, todos dois possuem duas casas decimais. Vamos ficar atentos apenas porque estamos somando dois números negativos. E assim, a resposta também ficaria negativa, certo? Mais um aqui eu trouxe para vocês, apenas com o diferencial que o 5, ele é um número inteiro. Então, para que não faça confusão e eu consiga posicionar os números adequadamente, eu coloquei os zeros no 5 e depois observando que o 5 é negativo e que o 48 centésimos é positivo. Então, vai acontecer uma subtração entre eles. E assim, teríamos o resultado de 4,52. Aqui mais uma. Também com uma diferença de casas decimais, para você fazer essa observação. E ali acrescentei os dois zeros no 15,9, para que você observe o número de casas decimais. E também ficar atento ao sinal, porque o 7 inteiros e 1 milésimo é negativo, certo? O resultado final é a subtração entre eles. E assim a gente termina a nossa aula. Posteriormente, vamos praticar esta adição de números racionais. Espero que tenha ajudado a compreensão desse conjunto. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!